meu bem-estar e ter mais clareza mental. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz aquelas promessas de fim de ano, coloca um monte de coisa numa listinha e depois de 2, 3 meses nem sequer lembra o que você escreveu? Ou beleza, você faz até uma listinha de metas, tenta cumprir com elas, mas não consegue fazer um planejamento eficaz, não consegue avançar naquilo? Você se sente sobrecarregado pelas demandas do seu dia a dia? Você faz uma listinha de tarefa todo dia e quando chega no fim do dia você não conseguiu realizar tudo e ainda se sente frustrado, culpado, ansioso? Você é o mestre da procrastinação. Você até sabe o que você precisa fazer, mas quando vai fazer parece que tem algo que te bloqueia e você não consegue avançar. Você sente que perde tempo demais com coisas inúteis, vai deixando a vida te levar, a vida leva eu. E quando vê, já é à noite e você não fez nada. Bom, se você respondeu que sim para a maioria dessas perguntas, então você precisa me escutar a partir de agora. Chega de procrastinar e nunca conseguir realizar os seus sonhos pessoais e profissionais. Porque hoje eu vou te revelar o plano secreto que eu uso todos os dias para dominar sobre a procrastinação e chegar nesse nível aqui, ó, para tirar todos os seus projetos do papel, ter tempo para o que realmente importa, que é a sua vida. O plano secreto que eu uso é o template do segundo cérebro, mas a gente vai falar dele mais tarde. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Dutra de Souza, eu sou expert em produtividade, desenvolvimento humano e marketing digital. Eu venho estudando e me aprimorando já fazem 5 anos nessas áreas. Eu ajudo milhares de pessoas online a terem uma vida com mais propósito, com mais significado, criando hábitos que realmente vão levar ao seu objetivo, ajudando as pessoas também a serem mais produtivas e eficazes em tudo que elas fazem. Hoje, a nossa empresa ajuda milhares de pessoas a saírem de uma vida medíocre para viver uma vida abundante. Há 5 anos atrás eu comecei um negócio online e meus estudos nessa área de produtividade e comportamento humano. Mas como você, eu também tinha dificuldade com a procrastinação, com a ansiedade, com a preguicinha. Eu lembro que eu tentava lembrar de todas as coisas, todas as tarefas que eu precisava fazer no dia, e eu fazia um tremendo esforço mental para poder guardar tudo na cachola. Óbvio que não deu certo. Eu precisei comprar um planner, uma agenda, né? E eu comecei a amar esse mundo do planejamento. Eu amava riscar, colocar figurinha no meu planner, planejar minha semana, fazer listinha de tarefa. E o principal, eu amava deixar um caderno para cada coisa que eu fazia. Um era minha agenda, o outro era para senhas, o outro caderno era para ideias, o outro era para devocional, o outro era para diário e por aí vai. Eu fiz até um vídeo, aqui ó, esse vídeo aqui, mostrando como eu me organizava na época. Um total desastre. Eu não tinha ideia que eu tava matando a minha produtividade e a minha performance. Até que funcionou por um tempo, sabe, esse método. Eu tive vários planners. Eu mal terminava o ano e eu já pulava de um planner para outro, porque eu tentava me adaptar ao máximo. Mas para encurtar a história, em 2019 eu fui fazer um intercâmbio para Nova York. E obviamente eu teria que levar todos os meus cadernos para me organizar, mas não ia caber na mala, né? Então eu escolhi levar o principal, que era a minha agenda, o meu planner. Mas adivinha, eu deixei esse trambolho no fundo da minha mala e eu mal abri a agenda. Óbvio, eu queria curtir a minha viagem, né? Então eu comecei a fazer breves anotações no meu celular mesmo, no bloco de notas, nos lembretes. E aos poucos eu fui me rendendo ao planejamento e organização digital. E eu comecei a perceber a liberdade de tempo que eu estava ganhando. Eu podia olhar minha agenda no metrô, no parque, nas filas, trabalhar e estudar da onde eu tivesse. E eu sabia que eu estava diante de algo muito poderoso e que mais pra frente eu poderia ensinar aos meus alunos também um método secreto e eficaz. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a me sentir perdida de novo, só que no planejamento digital. Mas sabe por quê? Porque eu estava tentando fazer a mesma coisa que eu fazia no planejamento físico, espalhar as ideias, cada uma em uma ferramenta de produtividade. Eu tinha anotações do bloco de notas do iPhone, meus compromissos no Trello, roteiros e coisas da empresa nas ferramentas do Google. Era muita informação espalhada. Tava tudo muito confuso. Nesse momento eu confesso que eu já estava quase perdendo as esperanças de me encontrar o meu método de planejamento, de produtividade, mas eu fui persistente e eu continuei estudando para aprimorar, aperfeiçoar o meu sistema de produtividade. Foi aí que eu descobri uma ferramenta que eu pudesse centralizar todas as informações da minha vida, literalmente, com a possibilidade até de personalização. Daí minha mente explodiu. Porque ia contra tudo que eu já tinha visto até então. Ninguém falava de centralização de informação para diminuir esse barulho mental.
todos falavam somente o básico: fazer listinha de tarefa todo dia, organizar os compromissos do mês e da semana, fazer técnica de Pomodoro para aumentar a produtividade. Mas o que eles não sabiam é que fazer tudo isso sem um sistema realmente trabalhando para você, te dando métricas da sua performance, não ia adiantar em nada. Dessa forma você não alcança resultados extraordinários. Pode até alcançar, mas ia demorar muito mais para chegar até lá. Ao passo que, com um sistema atualizado com as suas informações, você diminui drasticamente sua ansiedade, preocupações bobas e não bobas também, a sua procrastinação e entre outros problemas. Imagina você acordar sem preocupações e sem a sua mente ficar te lembrando como um alarme constantemente o que você precisa fazer de algum compromisso. Imagina você tendo uma clareza mental absurda sobre os seus objetivos, metas, projetos, tendo todas as suas informações num só lugar. Imagina você finalmente alcançando esses seus sonhos e objetivos, conseguindo produzir com eficácia no seu dia a dia, obtendo mais resultados em todas as áreas da sua vida e até sobrando tempo para o que realmente importa para você. Seria um sonho, não é mesmo? Mas não é. Pode ser a sua realidade, assim como é a minha já fazem 2 anos. Depois de estudar horrores, vários métodos, eu entendi que não é sobre tecnicazinha, hackzinho de produtividade que vai salvar a tua vida. O que realmente dá resultado é a centralização das informações e também uma estratégia de planejamento eficaz. Você pode até estar pensando: Amanda, é claro que o planejamento eficaz é importante. Isso eu já sabia, né? Mas eu duvido que alguém tenha te contado que a centralização das informações é a peça principal do quebra-cabeça. Quando eu descobri isso, o jogo realmente virou pra mim. Olha, sim, fazer uma lista de tarefas é importante para te trazer aquela clareza mental sobre o que você precisa fazer. Definir metas de fim de ano também é legal, mas até que ponto? Você sabe usar todas essas ferramentas juntas e ao seu favor? Você sabe quando usar o Pomodoro? Você sabe como planejar um projeto para que você alcance uma meta de fim de ano? Você sabe priorizar suas tarefas diárias para não sentir aquela culpa e frustração de não ter feito no fim do dia? Você sabe o que fazer quando a sua cabeça está lotada de informação e você não consegue silenciá-la? Esse é o ponto. Quando tudo isso está bem alinhado, trabalhando junto, dentro de um sistema onde todas essas informações estão centralizadas, acontece a mágica que eu chamo de segundo cérebro. Como seria a sua vida se você tivesse um segundo cérebro no qual confiar todas as suas informações que você quiser e que você precisar? E se você não precisasse gastar a sua energia com coisas que não fazem o mínimo sentido para você cumprir o seu propósito? E se você tivesse dados e métricas que te ajudassem a exponencializar o seu bem-estar e te ajudassem ainda mais com seus projetos pessoais e profissionais? Não importa a área da sua vida ou a fase em que você se encontra hoje, o segundo cérebro pode aumentar sua produtividade em até 200%, pode exponencializar o seu bem-estar e pode te ajudar a começar e concluir todos os seus projetos. Depois de todo esse tempo estudando sobre produtividade e planejamento, eu compactei tudo dentro de um template, chamado Template Segundo Cérebro. Antes de te mostrar por dentro, na tela do meu computador, eu quero te falar o método pensado por trás dele. São 4 passos que vai virar o seu ciclo de planejamento, o ciclo DPAR. O passo 1 é o D, de dump. Dump é descarregar toda e qualquer informação que esteja soando como um alarme na tua cabeça. Tarefas, ideias, compromissos, pesquisas que você precisa fazer, leituras que você quer fazer, absolutamente tudo. A sua mente ela não foi planejada por Deus para ficar te lembrando de tarefas e compromissos que você precisa fazer, e sim para criar, para ter novas ideias, para refletir. Então esse passo é super importante para você clarear a sua mente. O passo 2 é o P de planejar. Lembra que eu falei que o planejamento estratégico é necessário se você quiser alcançar os seus objetivos? O passo 2 é realmente isso, é traçar os seus objetivos, metas e projetos que estejam alinhados com o seu propósito de vida. E também alinhar esses planejamentos com o planejamento menorzinho, o planejamento da semana e do dia. Passo 3 é o A de ação. O seu plano não vale nenhum centavo se você não colocá-lo em prática, lembre-se disso. Então, o passo 3 envolve você priorizar os projetos e tarefas para que você consiga alcançar essas metas. Aí sim entra aquelas técnicas de produtividade, o Pomodoro, o bloco de tempo e outras também. Esse passo é primordial para os seus resultados. E o passo 4 é o R de revisão. É a partir dos seus resultados
que você terá os dados para fazer a sua revisão. Aqui você vai tirar um tempo do seu dia, um tempo da sua semana e do seu mês para você avaliar, revisar tudo aquilo que você fez, como foi sua performance, o quão produtivo você conseguiu ser e quais melhorias você pode fazer na próxima vez. Esse é o ciclo DPAR que você vai entrar assim que você adquirir o template. Então vamos aqui para a tela do meu computador para você ver como que ele vai funcionar por dentro na prática. Do segundo cérebro por dentro, aqui a gente usa a metodologia DPAR, tá bom? Basicamente o template é só essa página. Mas Amanda, como assim só essa página? Aqui tem tudo que você precisa para você organizar e planejar sua vida, tá? Em primeiro lugar tem o dump, e é aqui que você descarrega suas ideias, pensamentos, tudo que você quiser fazer e não fazer. Se você quiser esclarecer, joga para cá. Se você já tiver esclarecido, você joga no lugar onde. Então, se é uma tarefa, já joga aqui. Se é um hábito, já joga aqui. Se é um projeto que você quer fazer, joga aqui em objetivos e metas. Essa seção aqui do dump é perfeita para quem tem TDAH, para quem é distraído, para quem quer lembrar das coisas e não consegue. Então, à medida que você for tendo esses pensamentos e também ficar sobrecarregado ou com ansiedade, é só vir aqui e descarregar suas ideias aqui no dump e colocar o progresso como esclarecer. E aí depois é só voltar aqui para ver o que é aquilo que você pensou e já fazer alguma coisa referente a isso. A segunda seção aqui que a gente tem para o segundo cérebro são os hábitos. Então aqui você vai acompanhar todos os hábitos que você tiver. Aqui não tem nenhum, então eu vou criar rapidinho aqui pra você. Ele vai aparecer mais ou menos assim, ele vai aparecer só os dessa semana, tá? Quando essa semana acabar, ele vai atualizar e vai aparecer a próxima semana. E aí o que acontece? Aqui você pode colocar um nome pro seu diário, tanto faz o nome que você quiser colocar aqui como padrão. E aqui você vai ticar os hábitos que você fez naquele dia, certo? E aí no final da semana você tem uma visualização daquilo que você fez e daquilo que você não fez, né? Que você queria acompanhar os seus hábitos. Você também pode colocar aqui o seu humor do dia, o sono do dia, como foi sua energia, como foi sua produtividade, colocar uma gratidão, um aprendizado daquele dia e como foi a sua produtividade em questão de projetos, o que você realmente entregou naquele dia de performance. E depois, quando a gente for fazer as revisões, vai ter uma tabela disso aqui, mês a mês, para você acompanhar como foi o seu mês em relação aos seus hábitos e em relação à sua produtividade também. A próxima seção do segundo cérebro são as tarefas e projetos. Isso aqui foi reformulado, tá bom? Então é uma atualização recente do segundo cérebro, onde aqui na primeira seção você tem o foco do mês e o foco da semana. Para você não dispersar daquilo que você precisa fazer, você define um foco, uma intenção para aquele mês e para aquela semana. Então, naquela semana eu vou entregar isso, isso, isso. Naquele mês eu quero realizar isso, isso e aquilo. Então aqui você só adiciona no maisinho, por exemplo, a semana 2 de março. Na verdade é aqui, né? Semana 2 de março. E aí aqui você vai criar o foco da semana e depois no final a gente vai fazer aquela revisão e a gente vai analisar como foi a semana. E aí você tem tudo organizado e categorizado para você sempre voltar e ver como é que foi a sua performance, o que você fez, o que você aguenta fazer, tá? E é muito importante isso para nossa produtividade. Aqui, logo abaixo, a gente tem uma seção de tarefas mesmo, né? Então, as tarefas do dia vão aparecer nessa lista assim. Aqui você põe a sua tarefa, a sua prioridade para aquela tarefa. O status sempre vai aparecer como padrão próxima, mas aí você pode clicar e escolher o seu andamento da tarefa. E a data e o projeto a que se refere àquela tarefa, tá? Se não tiver, não precisa colocar. Na semana vai aparecer a mesma visualização do dia de hoje e do calendário do mês, só que com essa visualização da semana. Então fica fácil a gente visualizar semanalmente o que a gente precisa fazer e mudar rapidamente o que a gente precisa aqui em cada dia. O calendário é a mesma coisa, mas está com visualização do mês, certo? Então vai aparecer aqui o status das tarefas e aqui aparece o status e a prioridade. E aqui o projeto aparece duas seções aqui, duas setinhas, para você colocar foto aqui para ficar bem visível. Então, para pessoas que têm TDAH, isso daqui é muito interessante, porque fica bem visível, né? Quais que são os seus projetos, o que você precisa fazer. E aqui aparece os que você estão focado no momento, que você está trabalhando ativamente. E aqui os projetos que você não está tão focado. Então, ele vai ficar separado para você não se confundir. Isso aqui é uma barra de progresso, então à medida que você for colocando os projetos aqui referente a cada tarefa e você for ticando o status aqui em feito,
ele vai aparecer aqui uma barrinha de progresso e aí dá para você acompanhar o andamento daquele projeto. Então isso aqui é muito interessante para motivar você a continuar trabalhando naquilo. A próxima seção que nós temos aqui é de objetivos e metas. Aqui é bem simples também, foi reformulado para ficar bem simples. Então aqui você coloca o seu objetivo, certo? Ou uma meta, se você quiser colocar uma meta aqui também pode ser. E aí aqui embaixo na setinha você destrincha essa meta em mini metas para que você consiga alcançar aquilo, tá? E aqui é a mesma coisa, no objetivo ele vai estar aqui, e aí as metas vão aparecer aqui embaixo. É só você abrir a setinha e colocar aqui a sua meta, colocar o status, o alvo, o que foi feito, e esse check aqui é se você está focado, trabalhando naquilo nessa temporada, tá bom? E aqui a barra de progresso mostra o progresso, o andamento daquele objetivo, daquela meta. Aí dá para você criar uma nova, certo? Com base naquilo que você quer. Se é um objetivo, você clica aqui, se é uma meta, você clica aqui. Se for um objetivo, você pode abrir, e aí tem um esquema aqui de planejamento que eu adoro fazer, que eu deixei aqui pronto para você saber exatamente o que você precisa fazer e planejar direitinho, já colocar a mão na massa dos seus projetos, dos seus objetivos, tá? E aqui do lado tem uma galeria para você visualizar também o mesmo esquema dos projetos. É só uma visualização para você ver as imagens, então aqui dá para você colocar uma imagem, certo? Você muda aqui a foto e coloca uma imagem, e aí vamos supor que você queira ser mais saudável. Então coloca uma foto de coisas saudáveis aqui, né? E ver o progresso do seu objetivo, o progresso da sua meta aqui. Então é muito interessante para você visualizar, fazer tipo um dream board, sabe? Para ficar sempre inspirado aqui a trabalhar nos seus projetos e objetivos. E aqui você vai diferenciar, né? Se é um target aqui azul, quer dizer que é uma meta. Se é um vermelhinho, quer dizer que é um objetivo, tá bom? Fica bem diferenciado para você visualizar. E a última seção aqui é de conteúdo. Tudo que você estiver consumindo no momento, que seja curso, seja filme,